Essa pergunta é o seguinte: como o Maeda foi a pessoa que veio ao Brasil em determinado momento, ensinou o Mestre Carlos, que ensinou o Hélio, enfim, o Maeda fez várias lutas, né, onde a gente estudou de vale tudo dentro das viagens que ele fez. Tô errado, mestre? Tá certo. Então, Não diria então a talvez pergunta. vale tudo é um termo um pouco amplo demais. Eu não sei se ele fez vale tudo, mas ele fez lutas contra lutadores de wrestling, contra lutadores de jiu-jitsu também e boxeadores, mas tinham regras, não era vale tudo, mas sim, vamos dizer assim, artes marciais mistas, né, como dizem, o MMA. Então, aí a pergunta que tem é justamente isso. Então, quando a gente pensa historicamente, o Maeda ligado direto a Kodokan. Então, por ele ter ensinado situações até de chão, ou de lutas mais reais, alguma coisa nesse sentido, a gente pode afirmar, dentro dos seus estudos, enfim, que o Maeda também tem uma ligação além da Kodokan? Ele bebeu de fontes maiores do que isso? Eu não posso afirmar isso. Porque nós sabemos que o Maeda aprendeu, ele treinou sumô antes, era um casca-grossa, ele veio, o Tomita trouxe ele por ele ser um casca-grossa, um dos melhores da Kodokan na época, mas eu não posso afirmar que ele teve algum tipo de contato com academias de jiu-jitsu que ensinaram a ele uma luta de chão mais aprimorada, até porque tem relatos dele dizendo que quando ele estava na Europa, ele teve que aprimorar a luta de chão dele, porque na Kodokan ele não aprendeu muito chão. Provando o que eu estou dizendo, que esse judô pré-olímpico não era um judô, porque ele aprendeu lá o pré-olímpico, e ele mesmo admitiu que o chão dele não era tão bom. Então, na Kodokan já se especializava muito na parte de queda, em detrimento da luta de chão. De novo, tinham especialistas lá dentro, tinham caras bons de chão também. Mas isso vinha muito dessa influência do jiu-jitsu. E até do contato deles, das lutas contra o pessoal do jiu-jitsu, eles tinham que se aprimorar nisso. E eles tiveram que fazer intercâmbio com caras de jiu-jitsu para poder aprender isso e melhorar isso. Então, mas agora dizer que o Maeda aprendeu jiu-jitsu, eu digo que ele aprendeu jiu-jitsu número 1, porque o que se ensinava na Kodokan era jiu-jitsu. O Jigoro Kano, de repente, aos 20 e poucos anos, deu um estalo nele e inventou uma arte marcial nova. Quer dizer, pensar isso é idolatria. Eu tenho respeito ao Jigoro Kano, não tem idolatria. O pessoal quer idolatrar o Jigoro Kano como se ele tivesse inventado aos 20 e poucos anos uma arte marcial. Não, o que se ensinava na Kodokan era jiu-jitsu. Ele deu uma forma, uma estrutura ao jiu-jitsu, mas era jiu-jitsu. Então o Maeda aprendeu jiu-jitsu na Kodokan. O Yokoyama, que era o professor dele, porque o Jigoro Kano era muito ocupado, não era ele que dava as aulas, principalmente nessa época. Então o Yokoyama, que dava aula, veio do jiu-jitsu. Shiro Saigo veio do jiu-jitsu. Então, eram lutadores de jiu-jitsu, número 1. Número 2, o Maeda disse que quando ele teve na Europa, ele teve que melhorar o jiu-jitsu dele. Como que ele fez isso? Aí a gente não sabe. Aí pode especular. Ele estava treinando com muito pessoal, com o pessoal do Catch, e também ele teve muito com o Miyake, que era discípulo do Tanabe, deu aula na academia do Miyake, viajou com o Miyake. Certamente trocaram informações, certamente treinaram juntos, né? E também ele, certamente, lutando e treinando, ele foi se desenvolvendo, porque a luta de chão é uma coisa que você aprende muito instintivamente. Então, certamente, ele conseguiu desenvolver isso instintivamente também, e foi melhorando e tal. Mas, certamente, a visão antiga desse movimento de jiu-jitsu que existia, que o Tanabe chama do verdadeiro jiu-jitsu, palavras do Tanabe, ela, quando chegou na Europa, os japoneses perceberam que, para ganhar dos wrestlers, essa visão era mais eficaz do que a ideia de tentar ganhar com queda, porque contra os caras muito fortes eles não conseguiam derrubar com tanta facilidade, mas no chão, eles, com trabalho de guarda, eles conseguiam finalizar. E até dentro do próprio judô, depois houve o movimento Kozen, que aí nós temos que pesquisar mais a relação desse jiu-jitsu que eu estou dizendo, anterior a Kodokan, com o Kozen, porque esse pessoal era vivo ainda, né? Quando começou o movimento Kozen. Mas o Kozen, na minha opinião, foi uma tentativa de resgate dessa cultura de luta de chão que estava sendo perdida dentro do judô. E o Jigoro Kano foi contra. Né? Grandes nomes como Oda, Tsunetani, né? Vários outros importantíssimos da época, Kanemitsu, né? que lideraram esse movimento do Kozen, aí já dentro do judô, mas uma tentativa de resgate
de algo que estava desaparecendo. E que, se não tivesse sido pelos irmãos Gracie, teria desaparecido completamente. Eu acho que os irmãos Gracie foram responsáveis por preservar essa cultura japonesa de luta de chão que ia ser perdida. Dentro do judô foi Então, não, perdido. Por uma questão ou por outra, o desenvolvimento olímpico foi perdido. E aí foi resgatado dentro do jiu-jitsu. você esclareceu bem, né,